Olá, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus. Vocês que conhecem o conteúdo da pregação que eu levo para vocês, da informação em defesa da verdade do Evangelho de Cristo. Vocês que têm acompanhado sempre aí nos meus vídeos de instruções, vocês têm visto a causa que eu defendo. Vocês têm observado o conteúdo do ensino e da informação que eu levo. Porque o meu compromisso é esse, com o reino de Deus, pregar a verdade do Evangelho de Cristo. Verdade essa que dá ao homem conhecimento para ele chegar a Deus, para ele ter acesso a Deus, para ele ser recebido por Deus, tendo a justificação pela remissão dos seus pecados através de Cristo. Pois é isso que o Evangelho nos ensina. Isso é que está no conteúdo do Evangelho. Leva o homem ao conhecimento da verdade que liberta. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus. Para quê? Para salvar o homem que está perdido, julgado, condenado a uma eternidade sem Deus. O Evangelho de Cristo é a luz de Deus. Para quê? Para iluminar o entendimento errado do homem em relação a Deus. Porque o homem está perdido de Deus. Mas ele pensa que ele está indo a Deus pela direção, pelo caminho, pelos meios colocados pelos homens, influenciados pela mentira do diabo. E o Evangelho nos dá o entendimento. É a luz que ilumina o nosso entendimento para conhecer o amor, a graça, o favor, a misericórdia de Deus, nos proporcionando a salvação. Essa salvação que toda a humanidade precisa, que é uma realidade. Salvação é uma realidade. Como também condenação é uma realidade. E Deus, Ele nos adverte da condenação. Ele nos mostra o caminho da salvação. O Evangelho nos traz essa verdade para o nosso esclarecimento, para que a gente seja liberto da mentira que a humanidade está, pensando que no final vão terminar bem, pelos caminhos que estão seguindo em nome de Deus. Porque só há um caminho, só há uma verdade, só há uma porta de acesso para Deus, só há um meio pelo qual o homem é recebido por Deus, tendo a justificação, a remissão dos seus pecados. E esse meio é nos ensinado pelo Evangelho. O Evangelho mostra que essa porta é Jesus. Esse caminho é Jesus. Essa verdade é Jesus. Esse único meio, que é o único meio para todo ser humano chegar a Deus, é Jesus. Mas o diabo, ele engana as pessoas, fazendo as pessoas acreditar em outros meios. Religião, obra de caridade, caminho de filosofia, ideias colocadas por homens, doutrinas ensinadas por homens que são de demônios, movimentos vãs que diz que é poder de Deus para o povo buscar a Deus. Evangelho anátema. Até isso o diabo, ele é sagaz, astuto, para tirar o povo do verdadeiro Evangelho. Ele cria um Evangelho, ele cria um caminho, ele cria uma porta, ele cria meios
faz o homem pensar que vai chegar a Deus por eles. Por isso que Paulo diz, evangelho anátema, doutrinas de demônios, heresias, ensinos, instruções que levam o povo à perdição. Eu tenho um compromisso em pregar o evangelho. O evangelho é a informação que dá ao homem um entendimento para uma consciência sã, numa vida, numa direção com Deus. É pela informação do evangelho. E o evangelho não é uma religião evangélica, uma igreja evangélica, um conjunto de regras religiosas dentro de uma instituição igreja evangélica. O evangelho é a informação de Deus para nós. São as boas novas, informações que Deus enviou por meio de Jesus, que foi pregado para nós, para a gente conhecer o amor de Deus em Cristo, para que a gente não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho nos ensina a ir a Cristo para encontrar descanso para a alma. O Evangelho nos ensina a crer em Cristo para chegar ao Pai, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo Jesus é a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por Ele. Enquanto o diabo levanta homens para criar doutrinas, conceitos, ideias, filosofias, de que o único meio de estar em Deus é dentro de um recinto, é por meio de práticas, de devoções, a um sistema denominado dentro da hierarquia do homem, no determinismo, no domínio do homem, religião, sistema religioso, igreja. O diabo ensina que se a pessoa não estiver dentro de uma instituição, não guardar nenhum ritual, não guardar nenhuma prática, não é salvo. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho ensina que Jesus Cristo é o único meio de salvação e fora dele não há outro. Quem não for por ele continua perdido. Jesus disse isso, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus. Nenhum outro nome foi dado aos homens. Aos homens. Seja quem for, qual for a classe, a cor, cultura, religião, nação. O único meio de salvação é Jesus. Debaixo do céu. Toda a humanidade precisa crer nessa verdade que o Evangelho nos revela. O diabo, ele mistura a verdade com a mentira para enganar o povo. Nós temos que ser guiados unicamente pela verdade, nada além da verdade. A verdade não é o que ensina a igreja A, B ou C. Não é o que formula a doutrina do teólogo A, B ou C. A verdade é Cristo, o Evangelho, o que ele pregou, a doutrina de Cristo. Nós temos que ter o conhecimento dessa doutrina, desse Evangelho, para ser salvo, para ser liberto. Foi o que Jesus disse. É preciso conhecer a verdade. E a verdade é Jesus. É o que ele ensinou para que sejamos libertos. E diz a palavra que é isso que Deus quer. Lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Salvação é questão de entendimento, conhecimento dessa verdade, para eu crer nela, para eu me conduzir por ela, para eu me manter firme nela, para eu estar selado, guardado, sustentado, edificado nela. Essa verdade não é uma igreja, não é uma doutrina, não é uma regra de mandamentos, de proibição, de usos e doutrinas, não é um conjunto de doutrinas, não é sistema religioso guardando usos e costumes. Esta verdade é Jesus andando por aquilo que ele ensinou. Não é o que ensinam os homens dentro das religiões. É por isso que eu prego muito contra a esse sistema religioso, igreja, evangélicas, contra a mentira pregada por esses líderes religiosos, muitos chamados pastores. É por isso que eu prego muito, mostrando essa realidade, de onde vem o engano,
aonde está sendo pregado o engano por muitos líderes chamados pastores, dentro de muitas igrejas evangélicas. Nem se conta as religiões. Os líderes das religiões, cada um prega a sua regra de Deus, cada um prega o seu caminho de Deus, cada um prega a sua forma de ser de Deus. Tem que estar nessa religião, nessa igreja, tem que ser daqui, tem que viver assim, tem que guardar esse ritual, tem que cumprir esse cerimonial, tem que cumprir essa obrigação, tem que guardar essa regra, tem que cumprir essa meta para ser salvo. O Evangelho não ensina isso. Por isso que eu estou sempre mostrando às pessoas, porque a maioria das pessoas que estão se perdendo e que estão perdidas, estão dentro das religiões, seja ela evangélica, católica, espírita, qualquer uma. Todas estão levando o povo ao engano e à mentira, porque a verdade é Jesus, e só está na verdade quem está em Cristo, andando pelo Evangelho, não dentro de igreja, andando dentro de doutrina de nenhuma igreja. Aí o cara chegou para mim, no comentário, né, e disse assim: irmão, eu vejo que as suas pregações é atacando as igrejas e os pastores. Olha o que ele vê nas minhas pregações. Ele não analisa a defesa do Evangelho. Ele não parou para analisar a defesa que eu faço em defesa do Evangelho, mostrando o erro, não atacando, mostrando o erro que é pregado dentro de muitas igrejas por muitos pastores. Mas o que ele viu, que eu estou atacando as igrejas. Eu disse: eu não ataco ninguém. Eu sou um protestante. Eu sou um defensor e pregador da verdade, mas não de igreja, não de homens. Diz Deus, o Evangelho de Cristo. Sabe por que eu prego assim? Eu não prego atacando, eu prego protestando. Sabe por quê? Muitos e muitos não pregam dessa forma? Porque estão vendidos, estão presos, estão submissos ao sistema religioso. E se levantar com uma pregação que contraria o sistema, eles perdem seus cargos, suas oportunidades, suas posições. E o que esses homens que dizem que é de Deus querem é posição, é oportunidade, é causa de ganho, para que eles se beneficiem. A minha causa de ganho é levar o conhecimento da verdade e fazer com que você conheça a verdade. Essa é a minha causa de ganho. Pregar o Evangelho de Cristo, para que muitos se salvem dos que estão perdidos dentro de igreja, seguindo o pastor, papa ou padre, seja qual for o líder religioso. Eu não ataco ninguém, nem nenhuma instituição. Eu condeno o erro, a mentira, o engano que é pregado lá dentro desses lugares por esses homens que deturpam a verdade do Evangelho. Falsificam a palavra de Deus. Fazem negócio do povo. Eu sou um pregador do Evangelho. O meu compromisso não é com nenhum ministério, igreja evangélica. Não é com nenhum pastor presidente. O meu compromisso é com o reino de Deus. É com Cristo, que é o rei desse reino. O meu compromisso é pregar o Evangelho. Não é doutrina de igreja A, B ou C. Aí o cara vem dizendo que eu ataco a igreja, que eu ataco o pastor. Sabe por que muitos não têm coragem de pregar como eu prego? Porque estão presos, vendidos, subjugados dentro do sistema religioso igreja, sendo negócio e propriedade do sistema. No domínio, no cabresto dos homens, dentro da autoridade dos homens, não de Deus. Eu prego a verdade, irmão. Analiso o conteúdo do que eu prego. O Evangelho não é nenhum sistema religioso. Não é nenhuma verdade doutrinária de igreja nenhuma. O Evangelho é uma informação de Deus. Essa informação, essa revelação que foi trazida pelo próprio Jesus Cristo. E ele levantou homens corajosos e valentes para pregar esse Evangelho ao mundo inteiro. E ele disse: quem crê nesse Evangelho será salvo. Não é quem se filiar a uma igreja, quem guardar ritual cerimonial de igreja, quem cumprir ordenança de igreja, quem for propriedade de igreja. É quem estiver em Cristo, crendo no Evangelho de Cristo, é que será salvo. Eu prego isso. Isso é atacar a igreja? Isso é denunciar o erro. É libertar você da mentira se você crê na verdade que eu prego. Eu prego a verdade, irmão. Não é da igreja A, B ou C, do pastor A, B ou C. A verdade que eu prego é Cristo. É o que ele pregou.
Eu tenho coragem de pregar contra o sistema. Porque eu não sou negócio do sistema. Eu não estou dominado pelo sistema. Eu não estou com compromisso com o sistema. Eu estou liberto por Cristo, tenho compromisso com Cristo e estou na graça de Cristo. E você, aonde está? Tu tem coragem de contrariar o que o teu pastor prega? A heresia? Tu não tem, porque tu é conivente. Tu é conivente com o sistema. Tu não tem compromisso com o reino de Deus. Tu tem compromisso com o teu reino aí dentro dessa igreja. Com esse reino do homem. Com esse ministério. Que tu está aí dentro satisfeito. Que tu está aí dentro de uma satisfação. Que tu não quer perder a posição. Eu tenho compromisso com o reino de Deus. Não estou preocupado com o ministério de homem nenhum. Porque o meu ministério não foi colocado por mão de homem. O meu ministério foi vocacionado pelo próprio Deus na minha vida para eu pregar dessa forma, com ousadia, sem temer. Levante-se o espírito do governador. Quanto mais um presbítero, um pastor, um papa, um padre. Eu tenho medo não, meu irmão. Nem das palavras de maldição que eles jogam, como se fosse homem de Deus para Deus fazer o que eles querem, amaldiçoando o povo. Olhe, não toque não, que é homem de Deus. É ungido. Se ele falar, Deus opera. Mentiroso. Homem de Deus não é quem tem título de pastor. Homem de Deus não é quem está dentro de igreja pregando para o povo heresia e dominando sobre o povo, fazendo o povo negócio. Homem de Deus é quem tem compromisso com o evangelho. É quem está pregando o evangelho, contrariando, reprovando, denunciando esse erro maldito que tem levado muitos para o inferno, que está sendo pregado dentro de muitas igrejas, por muitos pastores. O povo vivendo um bocado de vida banal, paganismo, misticismo, coisas anátema, o povo sendo instruído sem entendimento numa vida com Deus, não com conhecimento nem com entendimento, mas numa vida com Deus, dentro do movimento, dentro de ritual, de culto, de festa, de campanha, de pacto, de voto, de cumprir isso, de estar ali dentro. O povo vivendo uma vida com Deus, não no seu viver interior, no seu viver abrangente. O povo vivendo com a vida com Deus, sendo exclusivista, limitado, centralizado a um ambiente chamado igreja. A vida desse povo, dentro desses lugares, estão restritos a esse ambiente, porque eles são ensinados que tem que estar ali, é ali que Deus opera, é o lugar, é a casa de Deus. A maior mentira pregada por esses pastores, para prender você dentro dessa casa que é dele, é ele dizer que aí é a igreja de Deus, é casa de Deus. Jesus nunca ensinou isso. E esse que me questionou, ele disse, olha, irmão Wellington, Jesus disse que o templo era a casa de Deus. Ele pegou o texto que Jesus diz assim, a casa de meu pai será chamada casa de oração. E ele disse que Jesus ensinou que o templo era a casa de Deus. Sim, vamos lá, vamos pegar o texto literal. Jesus falou do templo, lá em Jerusalém, para os judeus. Jesus não falou dessa igrejinha que está na tua casa aí. Jesus não falou dessa igreja que está na tua rua, da tua casa. Jesus não falou dessas igrejas que o homem abre e diz que é a casa de Deus. Jesus, quando se referiu ali, ele se referiu ao templo de Salomão construído, lá em Jerusalém. E Jesus estava falando ali, dentro ainda do sistema sacrificial da lei. Jesus não aplicou aquilo para a igreja. Jesus não ensinou a igreja, aos discípulos deles, a ir para o templo adorar a Deus. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou para os seus discípulos que igreja, templo lá, era a casa de Deus. Como o povo hoje pega essas casinhas na rua, que chama a igreja, essas estruturas grandiosas, que o homem levanta, chama de igreja, diz que é a casa de Deus. Jesus não ensinou isso. Para o povo estar ali sacrificando, devotando, oferecendo sua vida, como se fosse para Deus. Isso é heresia, é paganismo. Jesus não ensinou nada disso à igreja. A igreja não foi orientada a isso. Eu tenho coragem de denunciar isso. Você tem? Você tem coragem de chegar para até o pastor e dizer a ele que o dízimo não é uma ordenança para a igreja? Tu tem coragem? Tem não. Sabe por quê? Porque tu estás ali, não é compromissado com Deus. É compromissado com o homem, com o sistema. Tu não quer perder a posição. Tu não quer perder a oportunidade que tem ali dentro. Tu não tem coragem e fica dizendo que eu estou atacando a igreja. Eu estou atacando o pastor. Eu estou pregando a verdade, irmão. Eu sou protestante. Eu protesto contra todo erro e mentira que deturpa a verdade do evangelho. Venha de onde for, de quem for, de igreja, de pastor. Tu tem coragem de chegar para teu pastor e dizer a ele que ali não é casa de Deus, que está errado esse ensino, que casa de Deus somos nós. Tu tem coragem de dizer isso? Tu tem coragem de dizer para teu pastor que sábado não salva, quem salva é Jesus, não é sábado nem batismo? Tu tem coragem? Tu não tem.
Tu tem coragem de dizer para teu pastor que essas ideias de campanha, esses movimentos, esses cultos movimenteiros, esses cultos místicos de campanha, esses pactos de voto, não tem nada a ver com o evangelho? Tu tem coragem de protestar contra isso dentro da tua igreja? Onde teu pastor bota isso? Tu não tem, sabe por quê? Porque tu não é discípulo de Cristo. Tu é discípulo do teu pastor, da tua igreja aí dentro. Eu sou discípulo de Cristo. Eu tenho um compromisso com Cristo. E eu vou continuar. Enquanto Ele me permitir estar aqui, vou continuar pregando. Levante-se quem quiser. Mas a minha vida foi entregue a Cristo. Enquanto eu estiver aqui, eu busco agradar o meu mestre. Me santificando na palavra dele, não em vida de igreja, e pregando a palavra dele. Para que outros se salvem. Para que outros conheçam a verdade. E saiam do engano que estão vivendo dentro de muitas igrejas, por muitos pastores. Não generalizo, mas é 99%. Eu prego o evangelho. O que é o evangelho? É isso que eu falo aqui para você. Pregar não é criar um movimento dentro de um púlpito de igreja. Já estão fazendo errado. Criaram um altar dentro de um ambiente chamado igreja. Um lugar de sacrifício, de adoração. Isso é paganismo. A igreja de Cristo, nós, pessoas que somos membros, que formamos essa igreja, não foi orientada nem por Cristo, nem pelos apóstolos que foram incumbidos de pregar a doutrina e formar na igreja o conhecimento da verdade, e nem por Jesus foi ensinado essa heresia de você ter um lugar, um altar, para oferecer o sacrifício, o louvor e a adoração naquele lugar. Jesus ensinou que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Os adoradores que têm uma adoração vã e falsa adoram ao Pai dentro de igreja. Em formalidade, ritual, cerimonial, desses movimentos vãs que o povo vive. Porque ninguém pode provar, ninguém vai mostrar. Você pode ser teólogo, doutor, bacharel, pode ter feito um curso na Universidade de Harvard, pode ter diploma, anel de doutor no dedo, pode ter um bom intelectual, um bom conhecimento intelectual, mas nem você, nem ninguém mostra, nem consegue provar na Bíblia. Tá? Nenhuma orientação de Jesus, nenhum ensinamento de Jesus, mandando estar dentro de nenhum local chamado igreja, como se fosse casa de Deus, para oferecer sacrifício, para oferecer adoração, para estar ali no altar levando o seu pedido. Isso é paganismo. Aí o cara ainda vem me dar o texto de Hebreus 10, 25. Amigo, Hebreus 10, 25. Malaquias 3, 10. E outros textos que por muito tempo os pastores enganaram o povo. Esses textos já foi esclarecido. Esses textos não tem nada a ver com o que eles ensinam. Se você vive pregando esse engano e dentro dessa mentira, é porque você ignora a verdade. Amém? Esses textos não dão base. Hebreus 10, 25. Não tem nada a ver com igreja, instituição, casa de alvenaria que diz que é casa de Deus. Quando Hebreus 10, 25 diz, não deixando vossas congregações, não está se referindo, o contexto ali não fala de igreja, lugar, instituição de alvenaria para o povo estar. Aprender isso aí, irmão? Então vai estudar a Bíblia, vai analisar, e antes de falar qualquer coisa, vai buscar o conhecimento de Deus. Não entra em defesa de ministério, de igreja, de pastor, não. Vai defender o evangelho, a verdade. A verdade do evangelho. Tem muitos discípulos de homens, seguidores de igreja, que não estão defendendo o evangelho. Ao contrário, estão indo de encontro ao evangelho. Porque a defesa dele é em prol dos seus ministérios e igreja. A defesa deles é em prol dos seus líderes pastores. Eles não estão preocupados com a verdade do evangelho. Eles estão preocupados em viver, ser formado, escravizado, devoto, praticante da doutrina da igreja deles. Não do evangelho, não da doutrina de Cristo. Ei, vou te dar um conselho para encerrar. Cuida de ti e da doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse é o meu compromisso. Pregar a verdade do evangelho de Cristo. Compromisso com o reino de Deus. Amém?
Olha que paisagem linda. Estou aqui na minha cobertura. Olha aí, ó. Olha a tardezinha aí. 5 horas da tarde já chegando. Olha como está aqui. Terça-feira. Essa tarde linda e maravilhosa. Para você aí contemplar. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Se quer ouvir a verdade, vem pra cá. Visita aí o meu canal no YouTube, minha página aqui no Face, lá no Kawaii. E estamos aí, sempre compromissado em levar a verdade que liberta. O conhecimento para que todos possam ser libertos da mentira e do engano.